Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para dar continuidade e seguimento ao nosso conteúdo de Direito Internacional. Tema da aula de hoje: reservas. Reservas apresentadas em um tratado internacional. Sobre reservas, a gente já fez alguns comentários, então alguma noção geral ou pelo menos alguma noção preliminar sobre o que seja o Instituto da Reserva, eu penso que vocês já possuem, já sabem sobre o que vamos tratar na aula de hoje. Para que a gente consiga trabalhar de uma forma melhor e que vocês consigam me acompanhar também, eu peço que vocês peguem a Convenção de Viena e peguem também um material complementar, aquele último que eu encaminhei para vocês, que ali tem um resumo bem bacana sobre o que eu vou falar na aula de hoje e que vocês poderão acompanhar e fazer as próprias anotações nesse material complementar, tá bem? Então sejam todas e todas muito bem-vindos à nossa aula e vamos começar a falar sobre reservas. O que são as reservas que podem ser feitas em um tratado internacional por um Estado membro, um Estado parte daquele tratado. O conceito de reserva, como a gente já viu, vem disciplinado, vem conceituado na própria Convenção de Viena, lá no inciso 2, a linha D. Então, peguem lá o artigo 2 da Convenção de Viena e vamos ler mais uma vez qual é o conceito de reservas trazido então pela própria Convenção de Viena. Reserva é uma declaração unilateral feita por um sujeito de direito internacional ao assinar, ratificar, aceitar ou aprovar um tratado com o objetivo de excluir ou modificar o efeito jurídico de certas disposições do tratado em uma aplicação interna. Então, o que são essas reservas que podem ser apresentadas por um Estado de forma unilateral? As reservas são quando o Estado decide modificar o efeito jurídico de uma disposição trazida no tratado dentro do direito interno, ou seja, modifica o direito de alguma obrigação ou de alguma cláusula trazida no tratado, ou simplesmente exclui a aplicação de algum determinado dispositivo, afasta determinado dispositivo da aplicação no direito interno. Então, a reserva ela pode ser de duas formas, ela pode ter duas classificações diferentes. Ou a gente exclui uma obrigação, uma cláusula, um objetivo do tratado e deixa de aplicar esse objetivo, essa obrigação no direito interno, ou ao invés de deixar de aplicar essa disposição, se modifica os efeitos jurídicos, tá? Então, a reserva ela serve para isso, excluir ou modificar efeitos jurídicos de determinada obrigação ou cláusula trazida por meio do tratado internacional. As reservas, na verdade, elas existem para que os estados possam ratificar e aderir aos tratados. Porque como a gente vive num mundo onde a gente tem várias questões diferentes, vários métodos de abordagem possíveis e cada país pode ter um ponto de visão diferenciado, às vezes chegar num consenso único, num consenso unânime entre todos os estados em relação àquele tratado é muito difícil, Então, muitas vezes é muito melhor abrir essa possibilidade e deixar que cada estado, claro que dentro das limitações que a gente vai ver que existem em relação às reservas, mas deixar a possibilidade que os estados excluam ou modifiquem alguns efeitos e aderem, ratifiquem aquele tratado, do que simplesmente não ratificar o tratado em razão disso. Então, as reservas, elas surgiram justamente com esse princípio, com esse fundamento. Diante da impossibilidade de chegar num consenso unânime em relação às cláusulas do tratado, se abre a possibilidade de alguns estados, então, modificarem algumas obrigações, algumas cláusulas e que ratifiquem mesmo assim no tratado, como geral, apenas modificando alguns dispositivos. Tá bem? Primeira observação que eu faço aí no material também. As reservas,
elas podem ser apresentadas em tratados multilaterais, né? Aqueles tratados que envolvem mais de 2 estados, né? Geralmente os tratados multilaterais eles envolvem vários estados. E as reservas elas foram feitas justamente para esses tratados, onde a gente tem vários estados participando e dialogando em relação àquele tratado. Não se aceita reservas em tratados bilaterais. Bilaterais são aqueles quando a gente tem envolvido apenas 2 estados. Quando a gente tem apenas 2 estados, se entende que não tem como apresentar reserva, né, em relação somente a essa relação jurídica que envolve 2 países diferentes. Quando a gente tem uma discordância entre 2 países em relação ao texto do tratado, se entende que esse texto do tratado ele precisa passar por novas negociações, novas discussões, né, novas propostas em relação ao texto, até chegar num consenso. Então, em tratados bilaterais, né, o caminho, em caso de discordância em relação a termos do tratado, é fazer novas propostas, é rediscutir os termos do tratado e chegar num consenso onde os 2 estados, né, ratifiquem em igualdade aquele tratado. Em tratados multilaterais, onde eu tenho mais países, né, mais estados envolvidos, aí sim eu posso apresentar reservas, né? Não preciso ficar renegociando, rediscutindo, né, para que a gente chegue num consenso, até porque é muito difícil chegar num consenso quando a gente trabalha com mais estados, tá? Então, reservas em tratados multilaterais, não em tratados bilaterais, porque em tratados bilaterais o caminho, né, é abrir novas propostas, novo momento de discussão em relação ao texto do projeto, tá? Segundo ponto, então, em relação às reservas, procedimento. Qual é o procedimento das reservas? Como que elas são feitas pelos estados? O procedimento a gente vai encontrar no artigo 23 da Convenção de Viena. Então, já deixem pelo menos aberto lá no artigo 23 da Convenção de Viena. O que a gente precisa saber sobre o procedimento das reservas? Primeiro, que elas devem ser formuladas por escrito. As reservas, elas são formuladas por escrito. E na medida que eu posso fazer uma reserva, né, em relação a algum dispositivo específico do tratado, com o passar do tempo, eu também posso retirar essa reserva, ou seja, eu volto atrás e faço com que o tratado valha na sua totalidade. Quando eu volto atrás e retiro uma reserva, ela também deve ser feita de forma escrita. Então, tanto a proposta, a formalização de uma reserva, ela deve ser feita escrita, a retirada dessa reserva, ela também tem que ser escrita, tá? Sempre escrita. A reserva sempre vai ser apresentada ou retirada, né, de forma escrita. Isso a gente vai encontrar no parágrafo 1º e no parágrafo 4º do artigo 23 da Convenção de Viena. Vou ler com vocês, né? Parágrafo 1º. A reserva, a aceitação expressa de uma reserva e a objeção, que é quando um estado seja contrário à reserva que algum outro estado apresentou, devem ser formuladas por escrito. Então, a reserva ou a objeção, que a gente vai estudar depois, né, que é quando algum estado é contrário à apresentação dessa reserva, devem ser apresentadas por escrito. E o parágrafo 4º vai nos dizer que a retirada dessa reserva, ou seja, quando o estado volta atrás, ou a retirada da objeção, também devem ser formuladas por escrito. Tá? Então, a própria Convenção de Viena estabelece como requisito, né, que as reservas sejam formuladas por escrito. Outra coisa, as reservas, elas podem ser formuladas em tese em qualquer fase do procedimento do tratado internacional. A gente não tem uma fase específica, agora se apresentam as reservas.
né? Não existe isso. Elas podem ser apresentadas no decorrer do procedimento, em qualquer momento no procedimento. Coloquei ali para vocês que ela pode ser feita, por exemplo, na assinatura, que a gente viu já nas aulas passadas, né? Que a assinatura é aquela fase que encerra a fase internacional, né? Quando a gente se compromete em trazer para o direito interno aquele texto que foi negociado, discutido e votado, né? Em âmbito internacional. Então, a assinatura, naquele momento, né? Que se assina e se encerra a fase internacional. Nesse momento já é possível que aquele representante do Brasil apresente reservas. Então, no momento da assinatura é possível a apresentação de reservas, ou seja, na fase internacional, lá no direito internacional, em uma conferência em relação a esse tratado, já é possível apresentar reservas. Também é possível apresentar reservas na ratificação. Ratificação, como a gente já estudou, é o nosso procedimento interno, né? Então, quando a gente tem aquelas fases que passa pelo Poder Executivo e passa pelo Poder Legislativo, a gente também é possível apresentar reserva nesse momento. E as reservas, elas podem ser apresentadas tanto pelo Poder Legislativo como pelo Poder Executivo, ou seja, elas podem ser apresentadas tanto pelo Presidente da República como também pelo Congresso Nacional, tá? Aqui eu só queria fazer uma observação quanto a isso que eu tô falando para vocês, das reservas serem apresentadas tanto pelo Executivo como pelo Legislativo, que o Legislativo, ou seja, o Congresso Nacional, pode apresentar reservas, mas não pode emendar o tratado internacional. O Congresso Nacional pode apresentar reservas ao tratado internacional, né, no momento aí da autorização da ratificação, mas não pode emendar o tratado. Por que ele não pode emendar o tratado? Porque a gente já viu que a assinatura ela encerra aquela fase internacional e, como consequência, encerra já a fase dos debates e das negociações. Depois que o representante assina o tratado internacional, aquele texto ele é tido como o texto final que deve ser trazido, né, dentro do direito interno para ver se vai ser ratificado ou não dentro do direito interno, mas não pode emendar aquele tratado depois que ele já foi assinado no direito internacional e já se encerrou essa fase. Então, mais uma vez, o Legislativo pode apresentar reservas ao texto no momento que se está discutindo a aprovação da ratificação, mas não pode apresentar emenda ao tratado internacional, porque a possibilidade de alteração do texto do tratado, ela se encerra no momento da assinatura, que é o que encerra a fase internacional, tá? Se diz, né, a doutrina entende, porque ainda tem muita discussão, que quando o Legislativo, ou seja, o Congresso Nacional, apresenta uma reserva, cabe ao Poder Executivo, ou seja, ao Presidente da República, concordar ou não em ratificar o texto a menor. O que eu quero dizer em ratificar o texto a menor? Significa que é de competência do Presidente da República concordar com aquela reserva feita pelo Poder Legislativo, né? É ele que escolhe se ele vai ratificar aquele tratado a menor. A menor porque a reserva, ela limita o tratado, né? Se eu excluo algum dispositivo ou se eu modifico algum dispositivo daquele tratado, eu estou limitando esse tratado. Então, as disposições, elas passam a ser a menor. Então, se entende doutrinariamente que se o Congresso Nacional, o Legislativo, apresentar alguma reserva, vai ser de competência do Executivo, né, concordar com aquela ratificação a menor. Né, ele simplesmente pode não concordar e acabar não ratificando aquele tratado. Mas eu destaco que isso é bem difícil de acontecer. Geralmente o Executivo e o Legislativo, eles conversam, eles são bastante harmônicos em relação a discutir
a ratificação ou não de um tratado internacional. Mas fica aí, né, se caso acontecer alguma possibilidade, né, em relação à reserva de divergência entre o legislativo e o executivo, se entende que a palavra final cabe ao executivo, tá? Mas mais uma vez, então, lembrando, retomando, para que vocês não esqueçam, as reservas elas podem ser apresentadas no momento da ratificação, que pode ser feita tanto pelo executivo como também pelo legislativo. O legislativo ele pode apresentar reservas, mas ele não pode emendar o texto do tratado, porque a possibilidade de modificar o texto do tratado se encerra com a assinatura, que é dada em fase anterior a essa fase da ratificação, tá bem? E também pode ser feita a reserva, ela pode ser feita também no momento em que o Estado adere ao tratado. Quando a gente fala que um Estado adere a um tratado, é quando aquele Estado não participou das negociações preliminares, quando o Estado não participa daquela fase internacional de elaboração do tratado, mas que posteriormente, né, tem vontade em fazer parte, né, daquele tratado. Então, quando o Estado ele participa de forma tardia, ele entra de forma tardia ao tratado, se diz que ele aderiu ao tratado, ele adere ao tratado. No momento que ele adere ao tratado, ele também pode apresentar reservas. Então, ela pode ser apresentada em qualquer fase, né? Na assinatura, na ratificação, quando se adere ao tratado. Uma observação e um cuidado que vocês precisam ter é em relação à reserva feita no momento da assinatura. Quando a reserva é feita no momento da assinatura, lá no direito internacional, lá na fase internacional, ela precisa ser confirmada no momento da ratificação. Ou seja, quando se traz o tratado ao direito interno para se discutir se ratifica ou não ratifica, se foi feita alguma reserva lá na assinatura, essa reserva precisa ser confirmada no momento da ratificação, porque se não for confirmada, aquela reserva feita por quem assinou no direito internacional não vale. Então, a reserva feita no momento da assinatura, ela precisa ser confirmada no momento da ratificação. Onde a gente encontra isso? No parágrafo 2º. Vamos ler o parágrafo 2º. Do 23 ainda, tá, pessoal? Uma reserva formulada quando da assinatura do tratado, sob reserva de ratificação, aceitação ou aprovação, deve ser formalmente confirmada pelo Estado que a formulou no momento em que manifestar o seu consentimento em obrigar-se pelo tratado. Então, vejam só, uma reserva, quando feita no momento da assinatura, com reserva de ratificação, o que significa reserva de ratificação? Que essa assinatura, ela não basta, não vale por si só para gerar efeitos jurídicos no direito interno, é preciso ainda passar pela fase da ratificação. Então, depois da assinatura, quando a gente ainda precisa da fase da ratificação, é preciso que aquela reserva feita na assinatura, ela seja formalmente confirmada quando for fazer esse procedimento de ratificação, né? A própria convenção diz no momento em que manifestar o seu consentimento em obrigar-se pelo tratado. E a gente sabe que no Brasil a gente manifesta o nosso consentimento de obrigar-se pelo tratado no momento da ratificação. Retomando mais uma vez, então, a assinatura, no momento da assinatura, é possível que o representante, né, brasileiro que está lá representando o Brasil. Eu precisei dar uma parada rapidinho no vídeo, então, para não ficar muito cortado, eu vou repetir o que eu estava falando. No momento que o representante, né, do Estado brasileiro assina o tratado nessas negociações, né, internacionais e encerra essa fase, esse representante ele pode apresentar reservas
ao texto do tratado. Só que essas reservas apresentadas lá no momento da assinatura, elas precisam ser confirmadas no momento da ratificação, né? Ou seja, precisa formalmente, né, retomar as questões da reserva e se aprovar as reservas juntamente com a ratificação, porque somente a assinatura não tem o condão já, né, de fazer valer aquelas reservas feitas. Assim como o tratado, as reservas também devem passar por uma confirmação no direito interno, tá bem? Desculpa se ficou meio travada, meio quebrada aquela parte, tá, pessoal? Dando seguimento, então. Como eu havia dito, as reservas, elas não podem ser apresentadas de forma absoluta, como se não tivesse nenhum limite sobre elas, né? A gente tem algumas limitações que é trazido pela própria Convenção de Viena em até que ponto ou até que matéria um Estado pode apresentar reservas, né? Claro, a gente não fique, né? Todo o Estado não quer se obrigar com metade do tratado e fica apresentando reservas, né? Fica elaborando um próprio tratado no direito interno. Então, para evitar o abuso das reservas, a própria Convenção trouxe algumas limitações desse instituto, que a gente vai encontrar no artigo 19 da Convenção de Viena. Então, subam lá no artigo 19 da Convenção de Viena e ali a gente vai encontrar 3 possibilidades de limitação, né, quanto à formulação das reservas, que eu trago para vocês ali no nosso material também. A primeira limitação é quando o próprio tratado expressamente veda a possibilidade, ou seja, o próprio tratado que está se discutindo pode trazer um dispositivo, pode trazer um artigo que veda que os estados apresentem reservas. Nesse caso, então, né, como consequência, os estados precisam aceitar aquele tratado em sua totalidade, porque o próprio tratado afastou a possibilidade de reserva. Então, a nossa primeira limitação é quando o próprio tratado veda a possibilidade de apresentação de reservas. E eu coloquei como exemplo para vocês o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional no artigo 120. O artigo 120 deste estatuto dispõe: não são admitidas reservas a este estatuto, né? Abram lá, a título de curiosidade, o artigo 120 deste Estatuto de Roma e vocês vão encontrar que não são admitidas reservas a este estatuto. Então, é um exemplo de quando o próprio tratado veda a possibilidade desse tipo de modificação em relação ao tratado. A segunda limitação é quando o tratado limita temas, limita matérias que se pode apresentar reservas ou que não se pode apresentar reservas. Essa limitação ela é bastante ampla, porque vai depender de caso para caso, de tratado para tratado, mas é uma possibilidade de limitação que vai vir também, né, expressamente no próprio tratado. O tratado pode, como no caso da limitação A, excluir qualquer possibilidade de apresentação de reserva, ou como nesse caso de agora que a gente está estudando, limitar determinadas matérias, determinados conteúdos daquele tratado que são passíveis de reserva e a outra metade, né, outros dispositivos que não são passíveis de reserva, né? E eu não tenho um exemplo concreto agora para trazer para vocês, porque como eu digo, né, varia de tratado para tratado. Cada tratado aí tem o poder, a competência de determinar o que pode ser objeto de reserva ou o que não pode ser objeto de reserva. E, por fim, né, o dispositivo, a limitação da linha C, que diz quando a reserva seja incompatível com o objetivo principal do tratado. Reserva incompatível com o objetivo principal do tratado. O que isso significa? O que essa limitação significa? Que o tratado ele pode simplesmente silenciar sobre a possibilidade de apresentar reservas, né? A gente viu que na hipótese A, o tratado pode negar qualquer tipo de reserva,
Na possibilidade B, limitar em alguns casos específicos, em algumas matérias específicas, a possibilidade ou não de reserva, ou simplesmente o tratado não fala nada. O tratado é silente em relação à apresentação de reservas. No silêncio, a gente já sabe, né, que importa a aceitação. Se o tratado nada disser, a gente pressupõe que o tratado aceita a apresentação de reservas, porque se não aceitasse, o tratado iria trazer, né, a vedação, a impossibilidade. Como o tratado nada diz, é preciso que pelo menos implicitamente a gente tenha algum tipo de limitação no momento da apresentação das reservas. E essa limitação, como eu disse, é uma limitação implícita, né? É uma limitação que parte do princípio da boa-fé, do princípio da pacta sunt servanda, né? Que significa o quê? Que a reserva ela não pode ser aceita quando ela seja incompatível com o objetivo principal do tratado, né? Ou seja, quando a gente tem uma cláusula principal, que é o próprio coração do tratado, que é a próprio fundamento, a própria função do tratado, não é possível que o Estado parte daquele tratado se exima dessa obrigação principal, né? Porque se o Estado não quer cumprir a principal obrigação, né, a principal cláusula do tratado, não tem nem porquê esse Estado fazer parte desse tratado. Então se entende que se o tratado nada falar sobre a questão das reservas, significa que ele aceita reservas. Só que a gente tem uma limitação implícita, baseada no princípio da boa-fé, que impede reservas que sejam referentes ao objetivo principal daquele tratado, né? A gente não pode ofender o fundamento base daquele tratado apresentando reservas a esse dispositivo. Entenderam? Tá ficando claro? Então vamos seguir. Agora a gente vai falar da aceitação e da objeção, né, em relação a uma reserva. Isso a gente vai encontrar no artigo 20 da Convenção de Viena. Em regra, pessoal, quando um tratado expressamente dispõe que é possível a formulação de reservas, ou seja, né, abre a possibilidade, né, que os estados apresentem reservas, em regra, não precisa da aceitação dos outros estados, porque o próprio tratado já aceita. Então, se o próprio tratado já aceita a apresentação de reservas, se entende que não precisa da aceitação também dos outros estados. Isso quando expressamente, né, o tratado traz a possibilidade da apresentação das reservas. Mas é possível, né, que em outros casos, outros estados que façam parte desse tratado apresentem objeção a alguma reserva formulada, ou seja, né, apresentem algum ponto contrário, né, rechacem alguma reserva apresentada por algum estado. Como que isso é feita, né? Como que a aceitação é feita e como que essa objeção ela é trabalhada dentro do direito internacional, essa questão dos tratados. A aceitação, ela decorre do simples silêncio, né? Do simples fato do Estado não apresentar uma objeção, já importa dizer que o Estado está concordando com aquela reserva feita por um outro Estado. A Constituição não, a Convenção, ela é mais específica e ela determina que, se nenhum Estado, no período de 12 meses, apresenta alguma objeção em relação à reserva, ela é tida como aceita. Então, a Convenção abre um período de 12 meses, que se nesse período nenhum Estado se manifestar contrária a uma reserva feita por um outro Estado, aquela reserva ela é considerada aceita pelo Estado. Tá? Então, o próprio silêncio importa em aceitação e a Convenção prevê um período de 12 meses aí, né, de silêncio para se confirmar que aquela reserva, ela de fato foi aceita por todos os estados. E um cuidado que eu quero que vocês tenham, e que talvez vai surgir um pouco de confusão, né, que talvez vocês não consigam
compreender nesse momento, nesse primeiro momento que eu vou explicar para vocês, mas que eu posso mandar a explicação de forma escrita, é quando um Estado parte, ele não aceita uma reserva, ou seja, quando um Estado parte apresenta uma objeção a uma reserva, mas ele não afasta os efeitos daquele tratado em relação àquele Estado que apresentou a reserva. Ou seja, vou tentar pegar um caso prático, Brasil e Argentina, né? E vários outros países estão discutindo a questão de um tratado, né? A gente tem vários países envolvidos, mas vamos supor que o Brasil apresente uma reserva em relação a um dispositivo específico. E a Argentina, ela apresenta uma objeção a essa reserva que foi feita pelo Brasil, né? Ou seja, não concorda com aquela reserva, com a exclusão daquele dispositivo feito pelo Brasil. Só que a Argentina aceita se comprometer com o Brasil em relação ao restante do processo. Na Argentina, do processo não, ao restante do tratado, né? A Argentina olha para o Brasil e diz: olha, eu não concordo com essa reserva que vocês fizeram. Eu estou apresentando uma objeção em relação a essa reserva que vocês apresentaram. Mas eu ainda tenho vontade em pactuar esse tratado com vocês, assim como com os demais estados que fazem parte desse tratado. As demais cláusulas, né, eu aceito fazer valer entre nós dois, que o tratado tenha efeitos jurídicos entre nós dois. Eu só não aceito essa reserva que vocês apresentaram em relação a determinado dispositivo. Se isso acontecer, a gente vai aplicar o que a gente chama de regra da divisibilidade. Regra da divisibilidade. O que isso significa? Que essa parte que o Brasil apresentou reserva e que a Argentina apresentou uma objeção, esse dispositivo da reserva não vai se aplicar em relação à Argentina e em relação ao Brasil. Vamos supor que a gente tem um terceiro estado envolvido, que é o Uruguai. O Uruguai não apresentou objeção em relação à reserva apresentada pelo Brasil. Se o Uruguai não apresentou objeção, aquela reserva feita pelo Brasil vale em relação a eles dois, ou seja, aquele dispositivo não vai ter aplicabilidade entre eles dois, ou o efeito jurídico é modificado em relação a eles dois, né? Que é a questão da reserva do Brasil. Se a Argentina apresenta objeção, se aplica a regra da divisibilidade. Essa reserva apresentada pelo Brasil em relação a esse dispositivo não vale na relação no Brasil-Argentina. Por isso que a gente fala a regra da divisibilidade. É como se a gente quebrasse o tratado e só um pedaço do tratado valesse entre Brasil e Argentina. Prof, não entendi nada do que a senhora explicou. Vamos fazer a leitura do artigo, né, juntos, e que talvez por meio dessa explicação fique um pouco mais fácil de compreender. Artigo 21, parágrafo 3º. Artigo 21, parágrafo 3º. Peraí. Artigo 21, parágrafo 3º. O que diz artigo 21, parágrafo 3º? Vamos, acompanhem junto, tá? 21, parágrafo 3º. Quando um Estado que formulou objeção a uma reserva não se opôs à entrada em vigor do tratado entre ele próprio e o Estado autor da reserva, as disposições a que se refere a reserva não se aplicam entre os dois Estados, na medida prevista pela reserva. Então, vejam só. Quando um Estado que formulou uma objeção a uma reserva, ou seja, né, quando a Argentina formula uma objeção feita pelo Brasil, o Brasil, né, formulou uma reserva e a Argentina apresenta uma objeção. Então, quando um Estado, a Argentina, formula uma objeção a uma reserva e não se opôs à entrada em vigor do tratado, ou seja, concorda que o restante do tratado permaneça válido entre Brasil e Argentina,
As disposições a que se refere a reserva, ou seja, né, aquilo que o Brasil apresentou e que a Argentina foi contrário, não se aplicam entre os dois estados, né? Deixa de existir esse dispositivo em relação à reserva feita, não se aplicam em relação a esses dois estados. Regra da divisibilidade, a gente divide o tratado e em relação a Brasil e Argentina, aquela reserva feita pelo Brasil e que se apresentou uma objeção por parte da Argentina não se aplica em relação a esses dois países, só se aplica o restante do tratado. Agora, se o Uruguai também faz parte desse tratado e não criou nenhum tipo de objeção em relação à reserva feita pelo Brasil, e aí a gente aplica o tratado na totalidade, inclusive com a reserva feita pelo Brasil na relação Brasil-Uruguai, que concordou com aquela reserva feita pelo Brasil. Ficou mais ou menos claro? Eu vou tentar, né, mandar isso escrito para vocês, para que não fique muita dúvida em relação a isso, tá bem? Mais um ponto para a gente tratar sobre as reservas. Efeito das reservas, né? O efeito das reservas, ele é bem tranquilo de compreender, porque o que é o efeito da reserva? É fazer com que o país se desonere com alguma obrigação, com alguma cláusula, sem que isso implique em alguma consequência internacional. Ou seja, a reserva, ela protege aquele país que deseja não aplicar determinado dispositivo ou modificar aquele determinado dispositivo, e essa postura desse Estado, ou seja, né, essa modificação ou essa exclusão, não vai gerar nenhuma consequência para aquele Estado, uma consequência gravosa, né, em sentido de penalidade pelo não cumprimento da totalidade do tratado em âmbito internacional. Então, o principal efeito da reserva é justamente isso, né? É fazer com que o país, né, o Estado, se desobrigue em alguns dispositivos, né, ou modifique a forma de aplicação no seu direito interno, sem que isso, né, faça com que o Estado sofra algumas consequências no sentido de punição no direito internacional por ter alterado a postura em relação ao tratado. Entenderam, pessoal? Espero que sim, né? Sobre reservas, era isso que eu tinha para falar para vocês. Na nossa próxima aula, a gente vai falar ainda mais um pouquinho sobre as questões do tratado, sobre questões de modificação de um tratado, sobre controle de convencionalidade e constitucionalidade de um tratado. Então, a gente ainda vai permanecer nesse tema na nossa próxima aula, tá? Eu vou enviar um material complementar um pouco mais longo em relação à nossa próxima aula, para que vocês possam ler com antecedência, acompanhar a aula com maior facilidade. E eu já aviso que, muito provavelmente, a partir dessa nossa próxima aula, né, com esse material escrito um pouco mais extenso, os nossos vídeos também se tornem um pouco mais extensos, tá? Se no próximo vídeo, na próxima aula, eu conseguir terminar a parte dos tratados, né, trabalhar toda essa questão de modificação, de controle que é feito, né, em cima dos textos dos tratados, eu vou fazer um vídeo, e aí de modo revisão turbo, né, bastante acelerado, mas englobando todos os vídeos em relação à elaboração dos tratados, tá? Eu faço um vídeo resumindo desde o início, né, naquele momento que a gente começou a estudar a fase internacional, fase interna, aqueles momentos das negociações preliminares, até o momento final, né, que é o momento aí do controle, né, da fiscalização do conteúdo dos tratados internacionais, tá? Eu acho que, como os vídeos são picados e a gente vai trabalhando separadamente, vocês podem ficar um pouco complicado depois de juntar todo o conteúdo. Então, muito provavelmente na aula que vem, eu vou lançar o vídeo, né, falando sobre o conteúdo final dos tratados, e logo em seguida, e muito provavelmente no mesmo dia, eu já lance um vídeo de resumão modo turbo, só referente ao procedimento de elaboração dos tratados
para juntar todos os vídeos em um só, para tentar tirar qualquer dúvida que talvez tenha ficado, tá bom? Era isso por hoje. Logo mais, né, eu vou entrar em contato com vocês, encaminhar mais vídeos, né? A semana que vem ela vai ser um pouco mais pesada, né? A aula vai ser um pouco mais longa, um pouco mais de conteúdo, tá? Mas logo a gente retoma os nossos encontros presenciais e aí a gente pode conversar um pouco melhor sobre esses temas, tá bem? Espero que vocês tenham assistido até o final, tenham entendido, tenham compreendido, e eu estou aqui não só hoje, mas a qualquer outro momento à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida, tá? E antes que eu esqueça, na semana passada eu postei os comentários, né, a correção daquelas nossas atividades, que a gente ainda precisa comentar um pouco mais sobre elas. Ninguém me procurou, né, se ficou ou não alguma dúvida em relação aos comentários das questões. Então eu pressuponho que vocês tenham compreendido bem como funcionam as fases, né, da ratificação dentro do direito interno. Se não compreenderam, se ficou alguma dúvida, me procurem, tá, pessoal? Embora a gente vá se reencontrar e que espero que próximo, para sanar, para discutir pessoalmente, não deixem, né, para tirar todas as dúvidas nesse momento, tá? Me procurem para que a gente possa conversar, tá bem? Um grande beijo para vocês, um bom final de semana, de muito estudo, de muita leitura, né, e de muita tranquilidade. Se cuidem e até mais. Um grande abraço.